ouvir a voz de Deus e estar na presença de Deus, no Shekinah Glória, que é mais a posição, é sincronização. Se nós estivermos na mesma sintonia que Deus, nós conseguimos aceder a Ele, estar perto dele. A sintonia e a sincronização com Deus é amor, paz, alegria, o silêncio. Deus adora o silêncio. Se fizermos isso todos os dias por 1 hora, ficarmos quietos, assim, tipo, sentado tipo Buda, quando o Buda se sentava, ou simplesmente estarmos em silêncio e dizemos, Pai, estou aqui, e fizemos um propósito com ela, olha, Pai, eu vou fazer isto até tu falares comigo, até eu sentir completamente a tua presença. Fazemos isso. Há pessoas houve uma história de um rapaz que, o rapaz, não, até acho que ele já era um bocadinho mais velho, já era 30 e tal anos, que ele disse, bom, se muitas pessoas disseram que conseguem ouvir a voz de Deus, eu não vou desistir. Ele foi muito persistente e então ele diz que uma vez ele alugou um quarto hotel, porque a família não lhe deixava concentrar, e ele foi para um hotel, assim, um sítio muito quieto, um hotel assim, fora da cidade, a ouvir os passarinhos, e ele todos os dias de manhã sentava-se, fazia aquela hora, 1, 2 horas de meditação, mas aquilo não estava a acontecer, não estava a ir como ele queria. Então ele começou a chorar, a clamar, nada. Ele começou a protestar, nada. Depois clamou a bondade e a misericórdia de Deus, nada. Ele fez tudo e mais uma coisa. Até que, finalmente ele disse assim, bom, I surrender, eu me dou, seja o que Deus quiser. Ele começou já a ser mais humilde, quando a humildade dele baixou, e ele deixou tentar haver estratégias, mas simplesmente deixou Deus dirigir a oração e a conexão, e ele disse, ok, eu estou aqui, seja como Deus quiser, se quiser falar comigo fala, se não quiser eu na mesma estou aqui, porque eu sei que estás perto, ouvindo ou não, sentindo ou não. E Deus aí sentiu que ele mudou a atitude dele mudou, foi o mais benevolente. E uma vez ele ficou o dia todo no quarto, ele não saiu. E queria mesmo falar com Deus à força toda. Então, tipo, quando ele deu por ele, sentiu uma força, um fogo, ouviu a voz de Deus muito claramente. Ele não viu Deus, mas viu a luz muito forte no seu quarto. Depois Deus falou com ele. Eles tiveram um bate-papo muito legal, como se diz. A história diz que, pronto, é uma história de um senhor que está num website aí da internet, e que ele foi muito abençoado, e que ele aprendia que a oração não é gritar, que a oração não é demandar, não é chorar, não é implorar, e que a conexão a Deus é a vontade de Deus, e quando Deus quer, não é quando nós queremos, no tempo de Deus que acontece. Ele fez isso por dias, e só mesmo assim nos últimos dias, quando começou a ficar mais tempo, ele começou a aumentar de 1 hora para 2, 3, porque ele queria mesmo e não queria desistir, ele foi persistente, depois mudou a atitude, foi mais humilde, e começou realmente a ter conexão com Deus. Portanto, a conexão com Deus é estar na mesma sincronização, na sintonia com Deus, que é paz, amor, sinceridade, mas também não sermos muito arrogantes, sermos humildes e não tentarmos irmos a Deus com maneiras de tipo jurar como um bebê, ou tentar apelar a Deus ao coração, porque Deus não trabalha com essas coisas. Porque Deus é Deus e Ele só faz as coisas quando quer e na hora que Ele quer. Na Bíblia fala muito e no tempo e na hora de Deus, não é? Há uma senhora também que era pastora, né? Que o marido não era temente, o marido não era temente a Deus, não tinha o hábito de orar nem ir à igreja. São pessoas, cada pessoa é diferente, cada pessoa vê as coisas diferentes. Não é porque ela era pastora que o marido tinha que orar a Deus e gostar de Deus. Mas ela orava todos os dias a Deus, que um dia o marido fosse à igreja e estivesse com ela no serviço, e que entrasse no acreditar no Espírito de Deus. Mas o marido não era assim, ele preferia ir para os bares à noite com os colegas e beber um copo enquanto a mulher estava na igreja a fazer, porque no Brasil faz muito o serviço à noite também, às sextas-feiras à noite e no dia do fim de semana, mas eles fazem dia de semana também assim, à sexta-feira, e fazem à noite. E ela à sexta-feira, que é quando as pessoas vão mais para a borga, já no tempo que eu andava na Boa Vida, à sexta-feira a gente chamava, sexta-feira, vamos lá para o dança e não sei o quê, mas pronto, ela fazia as suas coisas e ela orava a vida toda, ela teve assim 25 anos. Ela nunca deixou o marido, ela nunca abandonou, nunca, sempre a tentar orar, a pedir a Deus que um dia acontecesse. Ele quase não ia à igreja raramente, ou se ia não estava mais que 10 minutos, não se sentia empolgado para isso. Mas houve um dia que as coisas mudaram e foi muito estranho. Ela teve muita persistência, ela orava sempre. E um dia acho que ela teve que viajar, depois teve uns contratempos e precisava de chegar a tempo, preparar as coisas para a igreja, isso tudo.
E acho que eles até não eram casados, só estavam juntos, nunca tinham casado. Ela nunca pressionou ele, ela sabia que aos olhos de Deus é melhor casar que juntar, que é o que Deus quer, o ideal é casar. E ela continua a vida dela, mas com muita fé. Mas ela não pressionou Deus, ela não pressionou o marido. E aconteceu um dia, 25 anos depois, ela fez essa viagem, esse dia, e alguém lhe telefonou assim: olha, acho que o teu marido perdeu o juízo. E ela disse: porquê? Eu não sei, vem depressa. Depois ela estava a ir para a igreja. Quando ela chegou lá, o marido estava na igreja. Ele enfeitou logo a igreja toda, estava toda a gente lá. E ele depois disse assim: olha, me perdoa, mulher. Tu estavas sempre certa, eu não estava. Acho que ele teve uma visão, um encontro divino, não sei o que aconteceu assim forte, que ele mudou radicalmente. E depois, naquela mesma noite, ele tirou o anel, pediu a mulher em casamento oficialmente, disse: olha, quero casar contigo, quero ser mais temente a Deus, quero que a minha família, que a minha casa sirva ao Senhor. A mulher entrou-se em lágrimas, porque ela teve 25 anos à espera e ela nunca pensou que acontecesse. Ela disse: mão, cada qual é como é, vai ser assim, vai ser assim. Mas Deus tinha um propósito, Deus queria mudar as coisas, porque não é que ele tinha que ser, mas que era algo que também que era de Deus. Porque se Deus não quisesse, nunca tinha acontecido. 25 anos nunca aconteceu. E ela sextas-feira ia fazer o. Ele ia para o seu pagodezinho, que a gente diz no Brasil, ele ia tomar a sua cervejinha. Depois do outro dia do fim de semana, ou ia para a praia, alguma coisa assim. A mulher ia fazer as suas orações, fazer as suas. Também, às vezes estavam juntos, faziam os seus passeios, mas ela tentava não falar das coisas de Deus. E naquele dia, eu, tudo mudou. Chegou ali, a igreja toda enfeitada, flores, todos a cantarem, e o marido ali no meio da igreja a cantar também, aleluias ao Senhor. Oh, bom é o Senhor, e não sei o quê. E depois ele tira o anel, só a mulher. Perdoa aí tudo isso. Vamos casar, olha, foi tão lindo, é. Às vezes Deus faz coisas que a gente não entende, né? Mas é tudo no tempo e na hora de Deus, realmente. É possível ouvir a voz de Deus, é possível estar na organização de Deus. Há pessoas que tentam a vida toda, nunca aconteceu. Há pessoas que tentam e conseguem no primeiro momento. Há pessoas que demoram um tempinho. Eu acho que tudo é um trabalhar, é como a gente se oferece a Deus. O que eu aconselho a toda a gente para que funcione, muita humildade, oração sincera, poucas palavras, confessar, como diz, se confessares os teus pecados são perdoados, como o Senhor estava dizendo. O Salmo 51 ajuda muito, se tivermos coisas erradas que fizemos. O Salmo 51 é um salmo de perdão, de libertação. O Salmo 22 é o Salmo de Jesus, ajuda muito. O Salmo 27, o Salmo 1, e lermos o princípio da vida quando Deus fez a criação, também é bom. Fazemos um pouco de reflexão sobre a nossa vida, da maneira como tratamos os outros, como tratamos a nós, como nos amamos ou não. Eu não gosto do meu corpo, eu não gosto disto, não podemos criticar tanto. Estarmos sempre a fazer complaint, sempre a estarmos contra a vida. Temos que ser positivos, temos que pensar sempre positivo, temos que pensar. ah, não podemos dizer eu não consigo, eu sei que de alguma maneira eu vou conseguir, não sei como, mas com a força de Deus eu vou. Temos que ser sempre positivos. Ah, ou quando a gente pede alguma coisa ao pai, assim, pai, eu preciso de resolver esta situação, mas eu prometo que desta situação eu vou ajudar mais pessoas. Se eu ficar mais forte, se eu estiver bem comigo, eu vou estar bem para poder ajudar mais o meu irmão e os meus irmãos no mundo, não é? A humildade, a positividade, a atitude, a humildade, tudo isso ajuda a chegar perto de Deus. E quanto mais nós damos aos pobres, ajudamos os pobres, como Jesus disse, como vestir e calçar os que precisam, os que estão cativos disso tudo, visitar as pessoas na prisão, nos hospitais, sermos voluntários às vezes também ajuda. Isso tudo contribui para Deus dizer, não, sim, merece estar na minha presença, não é? É sintonia, é nossas ações, é tudo junto. Faz tipo uma cadeia de positividade que traz uma sincronização completa com Deus. Porque muitos dizem, nós devemos gostar do que Deus gosta. Se nós queremos chegar a Ele, temos que andar nos caminhos do Senhor e assim será. Não é como alguém diz, eu se eu tenho bom coração, Deus gosta de mim, eu vou ao céu e está tudo feito. Ou como alguém diz, Jesus já morreu na cruz, eu tenho a graça, foi tudo dado de graça, agora para que é que eu preciso fazer alguma coisa? Não é verdade. Temos que honrar o Pai e o Filho todos os dias. Temos que honrar o nosso próprio corpo. Temos que respeitar tudo e todos. Temos que manter o equilíbrio, o balanço, o yin e o yang. Temos que andar sempre na bondade, no amor, nos 8 frutos do Espírito, para as coisas funcionarem. As coisas não são tão... Uh, tão como parece que é. Tenho a graça, pronto, não preciso fazer mais nada.
tenho um bom coração, cuido da minha família, está feito, estou nos reinos dos céus. Não é assim. As coisas não funcionam assim. É como quando a gente tem um bom trabalho, a gente tem o trabalho, mas a gente tem que cultivar o trabalho, manter a alegria, chegar a tempo, ser responsável. Quando temos uma planta, temos que lhe dar sol e água, temos que alimentar. Em tudo na vida tem que haver um cuidado e um manter. É a mesma coisa com relação com o nosso pai, não só com o pai, mas com o mundo espiritual e com nós mesmos. É preciso um balanço, é preciso um equilíbrio e é preciso manter. E é preciso saber manter, é preciso ter muita disciplina, muita ordem. Eu mesmo, apesar que agora já aprendi muito, ainda caio muitas vezes. Caio muito às vezes quando, quando penso que posso ter algo, eu não penso no outro, quando penso um bocadinho mais em mim que nos outros, que não devia ser assim. Quando não controlo as minhas emoções, eu tenho um problema muito grave ainda, que ainda não consegui, é controlar as minhas emoções. Slow down, eu tenho muito que andar mais devagar. Eu sou uma pessoa muito acelerada, mas isso é desde natureza. Acho porque o meu sangue é tão misturado, africano, português, essas coisas, as misturas. Mas eu tenho que aprender a acalmar o espírito, acalmar a vida, levar as coisas mais devagar, ouvir mais que falar. Foram coisas tantas que me foram ditas que eu tenho dificuldade em aplicar, mas aplicando essas coisas, a pessoa que consegue aplicar é um mestre. Jesus era um mestre, porque ele soube aplicar a mansidão, o amor, o controle das emoções. Ele juntou isso tudo. A pessoa que fizer isso é o mestre da vida. A vida é uma arte para ser aprendida. A vida não é algo dito e feito, não é algo que a gente diz que temos como assumido. Não, a vida se conquista todos os dias. Quando as pessoas dizem que é tão difícil obter a felicidade. A felicidade não é algo que se obtém para sempre. É algo monumentano que podemos ter algumas vezes. Mas às vezes é bom, às vezes é mau. O equilíbrio, manter entre o mau e o bom, é saber estar sempre grata, tanto no bom como no mau. É sempre acreditar e procurar a luz e a paz com todos. E só assim temos a perfeita conexão e sincronização com Deus e com o mundo espiritual. Obrigada, fica bem, a todos.